Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas, eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco no nome do Senhor Jesus Cristo até o final da live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Depois, na sequência, também nós iremos assistir todas as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias para o mestre de Robô News. Hoje, dia 20 de agosto do ano de 2026. Na sequência, vamos lá. Vamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Para depois, iremos também assistir, conforme já combinado, conforme o mestre Dinho Robô News já falou. Ok? Vamos lá. Bom dia, dia 20 de agosto de 2026, horário, vamos dizer horário, 10 horas e 57 minutos. Temos a baixa de mais de 6.117 casas, edifícios na Turquia e na Síria. O maior terremoto, maremoto de toda a história da Síria e da Turquia. É uma devastação. É como se realmente uma bomba tivesse caído lá e tivesse feito um estrago, uma bomba atômica. Estamos com todos os procedimentos, continuamos, com todas as ogivas apontadas para aquele setor. E não há liderança, não há regime, não há procedência de liderança no Irã. E a guarda revolucionária, eles estão fugindo com passaportes falsos para o Azerbaijão, para aquela área do... você tem o Irã e você tem o... lá não me lembro agora. Mas eles estão fugindo, estão se deslocando. Então os alvos são empresas americanas, são, como se diz, franchises americanas, são todo o processo americano, shoppings, estádios de futebol, são todos alvos, onde tiverem estes elementos da Guarda Revolucionária do Irã, e também todos os terroristas mundiais, porque eles perderam a sua capital, perderam as suas casas
e os seus salários. E eles estão errantes pelo planeta. São perigosíssimos. São pessoas que são monstros, são terroristas, são monstros. Eles vivem um dia de cada vez. Como se fosse o último. Então nós estamos em guerra atômica nuclear contra essas pessoas. O Brasil é alvo. O Brasil vai ter paióis do Exército, da Marinha, da Aeronáutica com explosões. Foi-lhe dado a instrução ao ministro da Marinha, ao encarregado do Ministério da Marinha, para que não se meta, não tome partido. Uma das embarcações russas, cheia de contrabando, não se sabe o que estaria carregando, foi para Cuba afrontar o cerco das unidades americanas, pensando de que os navios americanos iriam tomar a posse do navio russo e tudo o que tivesse transportando. Certamente que ele foi lá e o navio estava vazio, sem petróleo. O petróleo ficou todo aqui para o contrabando. E também ele transportou petróleo para o Nordeste, onde ele deixou abastecido lá toda aquela região. Existem cidades no Nordeste que são semelhantes a Dubai, onde o poder aquisitivo é muito alto. Só tem Maserati por causa do petróleo, prospecção de petróleo, também refinarias nos locais, e são cidades de 70 mil habitantes, onde eles vivem num padrão sem precedente. E o aeroporto é um aeroporto internacional, onde eles viajam ao mundo todo, já se viram por aquelas localidades, reis, pessoas aposentadas, e vários têm propriedades. Na Amazônia. Então, foi identificado que toda a cocaína, todo o material de drogas, cristal, bolinha, tudo que vem do Brasil é o fornecedor de toda a França. E isso está vinculando o Macron, contrabandista de drogas. Então ele também está dentro desse rol, com a máfia dos países asiáticos, que fazem transbordo de drogas para a Ásia. Então, tudo está sendo monitorado através do monitoramento do capital. Hoje não tem banco no Brasil e já foi descoberto 50 milhões no default no Banco do Brasil. 50 milhões. Entendeu? Então, está tudo isto colocado no sistema mundial. Mandamos todo o portafólio de todos os crimes cometidos por este que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e todas as provas, todos os fatos, atos e circunstâncias levam ele a puxar cadeia perpétua, com possibilidade de cadeira elétrica, ou fuzilamento. Acredito eu que seja fuzilamento, porque é interfronteira os crimes cometidos por esta organização em que ele chefia. Ele é o cabeça da serpente.
Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele é monitorado de dia e de noite, ele tem um adesivo no intestino. Onde ele vai, ele é acompanhado. Não tem como fugir, não tem. E claro, ele vai levando como se ele dissesse, olha, o meu sursis é que eu sou o Moacir Bertolosso. Eu não sou o Lula, eu sou o Plágio. Sim, mas isso não te tira a tua interpretação, a tua composição. Se chama você cúmplice. Você é o mandante, porque saiu da tua boca todos os crimes planejados e colocados que você mesmo transmitiu para o mundo inteiro ouvir. Você disse o teu modus operandi, a tua organização e método, como você planeja o golpe, como você estabelece a usurpação, o domínio de um país. E se faz como se fosse um professor dando aula aos seus marginais, que estão todos em desgraça. A maioria morreu. Então, essa é a situação. Estamos em guerra atômica nuclear, onde tem ogivas nucleares, onde tem drones fabricados na Venezuela, fabricados no Brasil, onde a JF fabrica drones, fabrica armamento, entendeu? Então nós estamos, e também está mantendo os terroristas, porque todo o capital, no Brasil tem mais dinheiro, tem um caixa 2 enorme, é terrível. São 227 países do narcotráfico, 227 bancos que estão operando no Brasil a emprestar dinheiro ao governo. O governo é o tomador. Então, primeiro a pegar emprestado de 227 bancos do narcotráfico, do tráfico de drogas, é o governo. E ele dá como garantia, caso ele não pague, o Tesouro paga, o Brasil paga. E paga com títulos derivativos de pagamento de 5 anos, 30 anos, 20 anos. Somas melomaníacas. Já está em trilhão, 10 trilhões. Então a impressão deste comportamento financeiro global, ele é estabelecido através da matemática física quântica e de uma HP, uma computadora conhecida como HP, onde já tem a fórmula ali, em que você joga nas duas pontas, você vai aplicar e você sempre ganha. Porque você realiza quando chega a esse numeral em que você comprou as ações, as opções. Você diz que as opções vão vencer a tal preço, o dólar vai estar a tal preço. Então, você joga e você ganha. E o Banco Central, para que você não desconte essa moeda titular do Tesouro, emitida pelo Banco Central, titular do Tesouro Brasileiro, um precatório, em que você transaciona ele por 50% no mercado. Você chega para um sujeito e diz, olha, tudo bem, eu tenho aqui uma promissória que vence, está na minha lista, eu sou ministro do Supremo, está na minha lista, eu vou colocar para que se pague este alvará. Você quer comprar? E quanto você quer? Eu te dou 50%. Então 50% ele recebe, o Barroso, por um título que é dele. Porque ele já comprou esse título faz muito tempo. E como você não está querendo receber o título, você está querendo receber
o dinheiro, entendeu? Você só quer saber do dinheiro. E então ele não vende esse título, fica com esse título bom. Coloca um monte de título fajuto e faz pagar. Títulos de moedas podres. Do Terceiro Reich. Do Banco Alemão. Que a moeda alemã não serve nem para empapelar a parede. Então, esses títulos, eles foram aprovados monocraticamente pelo Marcelo Melo, que ele, antes de sair do Supremo Tribunal Federal, ele, em forma monocrática, deu autorização para que a Vale do Rio Doce fosse vendida para Jorge Soros, detentor destes títulos derivativos do Terceiro Reich, dos alemães, dos nazistas. E ele deu esses títulos. E o Supremo aceitou. Então ele recebeu todo o aporte financeiro necessário através do BNDES para comprar locomotivas, comprar trilhos, comprar toda a parafernália para extrair o minério, que ele compra como cascalho. E dentro do cascalho você está levando o contrabando de nióbio, o contrabando de terras raras, para a China. Aqui tudo se negocia, tem muito dinheiro. O Brasil é riquíssimo. E todos vocês brasileiros são otários. Entendeu? Onde vem um monte de gente que fala muito mal, não tem conhecimento, e dão sorrisos e dizem, olha, tudo bem, eu vou ser senador, eu vou ser deputado, eu vou ser governador, eu vou ser prefeito. Que vocação, hein? Que vocação. Então, com eles vem toda uma estrutura de governo, primeiro, segundo escalão de funcionários públicos, pessoas que nunca tiveram nada e que disseram, é a nossa hora de roubar, porque depois não vão poder roubar nunca mais. Onde vai ser monótono viver, porque todo mundo vai viver bem, todo mundo vai ter estrutura, todo mundo vai ter equilíbrio, ninguém vai morrer de fome, todo mundo vai ter saúde. Ninguém quer isso. Eles querem roubar. Entendeu? Então, esse tipo de gente não tem como sobreviver, funcionários públicos do primeiro e segundo escalão, em 196 países. Onde o interventor do Tribunal Penal Internacional pela segunda vez, o senhor Oscar Aníbal Chapano, identifica que sim, houve pagamento de propina para presidente do Tribunal Penal Internacional, pagamento de propina para o fiscal do Tribunal Penal Internacional, pagamento de propina para um dos juízes que procedeu a querer estabelecer uma denúncia de genocídio, onde se estabelece de forma, no caput, a palavra genocídio. Então ali você já não tem, você só se fixa naquilo, você já é culpado. Do fato de você já estar fazendo parte do julgamento do Tribunal Penal Internacional. Mas você estabeleceu isso através de propina. Então todos vocês têm a lei Magnifici. Todos. Também, em todas as cortes, quem teve transação com você, ou seja, se países que ingressaram no Tribunal Penal Internacional e fizeram pagamento à presidenta do Tribunal Penal Internacional, todos pagaram propina para presidente. E todos são
coautores. Por quê? Porque pagam propina. O sujeito sabe que você quer, paga propina, você tem. Então, você sabe que se você paga propina, você é cúmplice. Então, você é cúmplice. Então, por isso que o senhor Trump falou, por que vocês querem o Tribunal Penal Internacional? É um juizado de ladrões, de pessoas que são piores do que os ladrões, porque o ladrão te rouba a vida, te rouba o dinheiro. Mas estes acabam com a humanidade inteira. Entenderam? Então, nós estamos, juiz corregedor arbitral internacional, na investigação de 196 países, onde fomos bem específicos desde o primeiro dia dos relatórios no Facebook, que se estabeleceu para os juízes em campo, para os senhores generais em campo, que eles tomassem as suas tarefas para a investigação deste procedimento global, onde todos eles se juntaram para estabelecer a sua liderança, que não tem capacidade. Não tem capacidade de tecnologia, não tem capacidade de raciocínio, de inteligência, de procedimento em investigações, procedimento em melhorias. Então, isto tudo, o Brasil é muito rico, então nós vamos tomar conta do Brasil. Durante 15 anos, interstício. Será dado o interstício e estabelecido o interstício de 15 anos, se fará a justiça aos crimes cometidos pela administração Biden, administração Clinton, administração Obama, onde todos têm um procedimento de crimes, chegando até a lei Gesara-Nezara. É por isso que é o recall, ou seja, está se fazendo justiça desde os tempos em que começou tudo isto, e que foi estabelecido o imposto de renda, que é um crime. O pagamento de impostos também é outro crime. Então, todos estes procedimentos eles foram estabelecidos para ludibriar durante 100 anos, 50 anos, 150 anos, para estabelecer um raciocínio que dê possibilidades a fundações, a bancos, onde o continente arrasado da Europa, pela guerra, recebeu aporte financeiro todo ano. Houve vários planos Marshall, onde isso evitou que bancos, 227 bancos, que estão cheios de dinheiro não declarado, se encontram com esse dinheiro no Brasil. E eles não sabem aonde acautelar o dinheiro, porque esse dinheiro vai deixar de transitar. Então eles estão, os Estados Unidos falaram, bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir para resgatar os títulos. Então 40 trilhões é a soma do que está sendo gerido em toda a contabilidade do planeta, 40 trilhões de dólares. Então, 40 trilhões de dólares, que eles dizem a dívida americana, não é dívida americana. É o funcionamento. E claro, você dirá, mas são 4 anos, a gente vai ser contra, ele vai querer dinheiro para a frota de exército, marinha aeronáutica, como tentaram os democratas.
Disseram, não vamos dar orçamento para pagar as Forças Armadas. E ele pegou e falou, não, eu não estou interessado nisso. Eu pago, o dinheiro está aqui. E pagou e fez ainda aporte financeiro, porque pagou 3 vezes a manutenção das Forças Armadas. E contratou todo mundo que estava desempregado, está todo mundo embarcado. Tomando o café da manhã, almoçando, tomando o café da tarde, jantando, tomando o café da noite e fazendo uma ceia. E se quiser comer, pode continuar comendo, sem problema nenhum. E ele ganha por hora dupla, ou seja, ganha duplamente quando está em guerra, em conflito. Então é isto que está acontecendo, em que é pleno emprego nos Estados Unidos. As fábricas de automóveis estão fabricando bombas, mísseis, laser. Porque é alta tecnologia agora. Eles não vão gastar dinheiro. Eles chegaram a uma propulsão magnética que é devastadora. Arma laser custa centavos. E tudo isso está acontecendo. E claro, a mídia não fala. Ninguém fala disso. Ninguém fala da Tartária. A Tartária foi um continente onde existia carro voador. Carro voador é energia transmissível por antenas. Prédios enormes, porque era todo mundo gigante. Depois é que nós começamos a perder o tamanho por causa das posições eletromagnéticas da atmosfera. Ela se modificou. Nós nos modificamos. Estamos na Terceira Guerra Mundial atômica. E todas as provas desse indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, vamos te buscar hoje, dia 20 de agosto de 2026. Estamos indo aí a te pegar. Você e quem você queira convidar. Porque não vai ser um lugar agradável de ficar os que ficarem. Nós também estamos procedendo na Venezuela, com a vice-presidenta, com o irmão dela, da corte, com toda a membresia da corte da Venezuela, e com o suporte militar na Venezuela. Os que estão se revelando. Por quê? Porque você que foi pego com a boca na botija, com a mão na merda, você me pegaram, te pegamos, muito bem, e agora? Agora você vai trabalhar bonitinho. Quando te mandarem você fazer qualquer merda, você avisa a gente. Perfeito. Então o cara tá lá, tá na merda, entendeu? Tá mais tranquilo, porque ele tá trabalhando para as operações acompanharem, para pegar os caras, para saber esse, aquele, entendeu? Então quem roubou, roubou, quem não roubou, não rouba mais. E vamos viver uma vida melhor. Envenenaram a humanidade. Todo mundo morrendo. Assassinato em massa. Ouviu, Dino? Você disse que vai vacinar a população? Você vai sofrer um monte de espetada. Um monte de abelhada, um monte de canetada. Tu. Tu vai ficar todo picadinho, Dino. Ouviu? Tu se meteu num problema porque você tem que mostrar o dinheiro dos precatórios. Você tem que demonstrar o dinheiro dos emendas PIX. Você e o Renan Calheiros.
o contador da República Federativa do Brasil. Tudo nasce por Alagoas. A casa caiu geral. Não vai ter eleição. O ministro Marcos falou, eu não posso dar continuidade à eleição se não houver o dinheiro físico. Eu quero vê-lo. Onde está o dinheiro? Cadê o dinheiro? Você diz que tem, que vai entregar para o partido, não entrega porra nenhuma. Vocês pegam todo esse dinheiro e mandam para pagar drones, pagar militares, pagar bombas nesses malucos. Entendeu? Estou sendo claro. Então vamos pegar vocês. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 2199-7420789. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-447-34. Entendam, estamos em guerra atômica nuclear. Mesmo você que não gosta de mim, que me tem antipatia, enfim, mulher rejeitada é um problema. Mas tu não é meu tipo, nunca foi, entendeu? E tu era casada e não pintava esse procedimento. Eu não cago no prato que como. Entendeu? Então a situação é essa. Se você está disposto a querer ser monitorado a vida toda, a vaidade de... Não é vaidade, eu acho que as autoridades todas emanam do poder do Senhor. E nós temos que proceder a dar voto de confiança. Mas quando descobrimos que o cara é ladrão, ele é torturador, com medidas opressivas e imorais, ele chamou para a guerra. Então estamos em guerra atômica nuclear. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Muito obrigado. Feliz dia 20 de agosto de 2026. Confiscamos tudo. E, claro, como hoje é feriado bancário, porque estourou toda a merda, estourou todo o dinheiro, não tem nenhuma indústria, não tem... só rombo. Vai de 200 a 400 milhões. O maior é a Febraban. Não, a Febraban, sim, ela está estourada, mas estou falando da Firjan, da Braskem, enfim, várias. Tá bom? Muito boa noite, dia 19 de agosto de 2026, horário 22h19. Bom, vamos ao relatório. Já está posicionado todo o plano logístico, matemático, de missões estabelecidas em 27 estados, 5.070 municípios. Todos os posicionamentos com cartogeologia de terras, mapas, posicionados em toda a extensão do território continente Brasil. O estado logístico de tomada do solo, processado por drones e também alta tecnologia, estabelece o satélite. O processo Starlink, posicionado para o monitoramento
de toda a geologia e território em diferentes faixas de ondas eletromagnéticas. Então, está havendo um conflito na aparelhagem do Boeing 320. Boeing 320. Então, esses Boeing têm que estar no solo e mudar todo o seu procedimento do computador, porque senão eles vão simplesmente cair, vão decolar, vão ganhar altura e vão cair. Então, estes Boeing 320, eles têm que fazer o recall. Então, metade da população de transporte aéreo está fechado. Dubai está fechado, os aeroportos. Toda aquela região, tudo está fechado porque entrou uma nova posição eletromagnética estabelecidas em armas cibernéticas. O capital prosperou para os projetos estabelecidos na cibernética de física quântica, matemática e tudo isto cibernético. Ou seja, o cibernético é aqui ou agora, nesse instante. Então esta é a matemática cibernética quântica. Estabelecida no minuto segundo, subsequente, hora, mês, tudo estabelecido para a sobrevivência de aeronaves navais, aeronaves de propulsão eletromagnética e de composição cibernética. Então nós temos laser, temos propulsão de deslocamento de ar, propulsão de deslocamento de ondas eletromagnéticas sensoriais. Destrói tudo, mata passarinho, mata cachorro, vaca, boi, tudo que é animal e deixa os prédios, as cidades, tudo ligado, computador, tudo ligado. E isto em segundos. Entenderam? Mas a natureza está ganhando o contexto. Por quê? Porque a réplica das erupções acompanhadas por terremoto vão movimentando a crosta terrestre, ou seja, a casca do ovo, e o ovo vai quebrar na parte mais fraca. E a parte mais fraca é entre Brasil e África. Então ali, através da profundidade da placa que recebeu ondas eletromagnéticas do polo que se deslocou, o polo magnético, que é o único, o polo norte é o único magnético. O sul não tem nada, só magnético é o polo norte. Então ele está se deslocando à esquerda. Indo para a esquerda, está indo para o lado do Canadá, não é? Da Rússia. Então, claro, não é isso que está acontecendo. Ele está descendo, porque ele pegou uma falha, uma fissura, e foi nas profundezas das Marianas. Ele já está nas profundezas das Marianas, já entrou na placa tectônica do Atlântico e está se deslocando para onde era o contato de Gondwana, o continente Gondwana, África e América, encaixavam, até que se separaram. Bom, agora eles estão em compromisso de se expandir. Então a Terra está criando mais espaço. Entenderam? Claro, virá das profundezas dessa fissura não magma, não fogo e não explosões do contato da água do mar com o magma. Isso provoca explosões atômicas. Então, o que vai
acontecer é um artefacto vai surgir das profundezas e será o polo norte magnético. E aí começa a precipitação, muita neve, frio pra cacete, entendeu? Então a coisa vai mudar, vai ficar bastante interessante, entendeu? E, lógico, as precipitações pluviométricas. Você tem os bunkers, que são a prova de água, a prova de ar, a prova de tudo. E eles estão muito bem, obrigado. Então, certamente que o Lula falou certo. Suíça, toda a Suíça, é um grande bunker para todos os cidadãos suíços, residentes suíços. Eles têm as suas cavernas, não é? Já determinadas. Você vê muitas casinhas numa paisagem de pasto verde, com plantas, flores, estradas asfaltadas, tudo muito bonito. Mas não são casas, são fortificações, com tanques, com lançador de mísseis, com radares, essas casas. Entenderam? Foi claro. Então, as ogivas estão já em posição. O senhor Trump, o MP entrou com pedido de demência pelo artigo 50, alegando que ele está louco. Não, ele não está louco. Ele vem acompanhando todo este procedimento, ele sempre quis paz, tratou dos malucos muito bem, os malucos caçoaram, zombaram dele e agora fizeram a maior merda possível. Eles pegaram os soldados que tinham fugido dos quartéis e ingressado a combater os invasores, a custo de serem presos, foram presos. Então, eles estão sendo executados. Hoje foi executado 60 soldados americanos, no ato covarde. E eles foram desmembrados. E os seus restos foram dados a conhecer às tropas americanas para mostrar que eles são perversos. Entende? Eles pretendem machucar o espírito, a alma. Então você chega a ver uma coisa dessa e fala assim, não, eles não vão fazer isso com nenhum parente meu, eu vou sair na porrada com esse filho da puta. E vai todo mundo para a guerra, e estamos todo mundo na guerra. Então, o senhor Trump não tem problema de dinheiro, não está louco, entendeu? E quanto antes a gente acabar com esta merda, melhor. Então, vamos proceder profilaticamente. Acabar com esses filhos da puta e acabar com essa gingada de tranca-rua, de Carlito Capeta, entendeu? Você, o Mefistófeles, não é o Lula. Você é um bom filho da puta. Você chegar e dizer que você não sabem o que é o maranhense, né? Mas tu é lá de Garanhuns, você é um garanhuense. Então, você, que não é você, porque você é um moacir, está lendo o script e está atordoado porque você está interpretando. Você é um ator. A mesma coisa que Xi Jinping, a mesma coisa que Putin. 2 atores. Um morreu por aneurisma cerebral. Foi o Xi Jinping. O outro morreu por causa da próstata. E os dois estão congelados. Um na ilha dele, ou seja, o Xi Jinping, e o outro na casa dele de campo. E os que estão aí são atores. Então, eles estão cagando e andando, não sabem o que eles falam, eles jogam como se fosse um grande filme, um grande roteiro cinematográfico com a mídia, falando um monte de... É na interpretação dele, porque ele pode falar, o cacete. Quem é você? Hein, seu repórter xereta? Nós estamos tratando de gente que está esquartejando. Mataram 60 soldados e esquartejaram. Distribuíram seus membros
para que os soldados vejam o que eles fizeram. Não há retorno. Não há retorno. Entendeu? E aí eles colocaram 72 horas, ou seja, já tinha acabado, já estava decretado que eles iam partir dessa para melhor. E aí eles mandaram um comunicado que dão 72 horas. Que 72 horas, filha da puta? Tu não vai completar 72 horas, é hoje, porra. Entendeu? É hoje. Então você que é boneco, que é ator, que é filha da puta, você, Alexandre de Moraes, e a puta que tipo, Gilmar Mendes, você e tua prole, teus bisavós, teus tataravós, você é o jagunço sapo-boi, filho de uma puta. Entendeu, meu amigo? Tu se meteu no lugar errado na hora errada. Tu vai ficar sem nem um puto, entendeu? E não vai receber tiro do procurador debaixo que olhou para os teus colhões e que não atirou, mas confessou que ia atirar no livro. Vai cagar, goma, idiota. Tu tinha que ter atirado. Pá, pá, nos dois ovos, entendeu? Pá, pá. O cara ficava capado, sem ovo, entendeu? Esse Gilmar Mendes, bichona. Entendeu? Que ele sabe tudo, quanto custa as eleições. E ele diz quem tem o dinheiro para pagar. Onde já se viu? O ministro sabe disso e ainda não tem colocado os caras em cana. Escuta, Gilmar Mendes, tu tá brincando de quê, filha da puta? Hein? Tu quer peitar quem, filha da puta? Quem tá falando é o teu corregedor, seu filho de uma puta. Traidor à pátria. Tu mandou gente morrer, filha da puta, e ainda manda e morre muita gente por tua culpa, seu velho filha da puta. Entendeu? Então estamos em guerra atômica nuclear. Ou seja, estamos em guerra. Entendeu? E vamos pegar vocês, seus filhos da puta. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibotiapano@gmail.com, tudo em minúscula. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510 446 447 34. Meu Pix é o meu telefone celular, 2199-742-0789. Repito o meu CPF, 510 466 447 34. Nos ajudem, por favor. Agradeço a vocês todos. Entenda, você tem o poder de ter os 3 pontinhos, não é? Você clica nesses 3 pontinhos e aí você denuncia que você não gosta da live. Você pode fazer isso. Não aconselho a fazer, porque nós estamos em guerra atômica nuclear. E eu estou fazendo o relatório para generais em campo. Então, porra, os caras chegam... Ai, eu não sabia assim. Você sabia, filha da puta. Você já deletou ele, perseguiu ele uma porrada de tempo. Ele falou, te deu recado. Tu não entendeu, porra? Então toma. Entendeu? Então foda-se você. Foda-se, tu é o inimigo, tu é um sabotador, entendeu? Eu estou combatendo o terrorista, você é um dele, entendeu, meu amigo? Se você não é por mim, tu é contra mim, entendeu? Estamos em guerra, guerra, entendeu? Tu quer baixar as calças e ser empalado, hein? Como os romanos fazem, até hoje, entendeu, meu amigo? E olha, é uma dor mais dor, pior do que dor de olho, pior do que dor de dente. Dói. Entendeu, meu amigo? Nos ajudem. Estamos em guerra atômica, a Amazônia já foi toda tomada. E entendam, dentro da Amazônia existem terras, cidades que parecem Dubai. Aeroportos internacionais com aviões
de alta propulsão para percorrer o planeta inteiro. Tem uma marina de iates enorme. Ele tem jazidas de petróleo e refineria. E esta cidade se encontra no meio da Amazônia. Não é a única, são várias. Entenderam? Fui claro? Tá entendendo? Deixa de ser trouxa, deixa de ser escravo, de trabalhar para esses partidos políticos. Chega, muda, recall, muda o disco, já encheu o saco, muda o disco. Me traz gente nova, gente filha da puta, entendeu? Eu gosto. Eu gosto porque eu quero saber até que ponto esses filha da puta vão, entendeu? Que eles dizem que, eu vi o capeta, então chama o capeta aí. Aí eu incorporo. Você incorpora? Então incorpora, filha da puta, incorpora. Entendeu, meu amigo? Entende? Fui claro? Viralize isto. Gente, imagens ao vivo. Acabo de receber a informação, já voltamos então ao documento. Apreensão feita na casa, na Bahia, de Jacques Wagner. Imagens ao vivo. Polícia Federal saindo com malotes carregados da residência de Jacques Wagner. Os agentes saíram da residência com os malotes, estavam colocando agora há pouco os malotes no porta-malas. A polícia ainda cumprindo esses mandados, né, nessa região, na casa. Por favor, nos acione, nos comunique. Agora você vê a entrada da casa, ainda há agentes no local, não só os agentes que acabam de sair com esses malotes, ou seja, muito possivelmente mandados ainda sendo cumpridos. La brutal ejecución de la mujer que disparó a Lenin. Fanny Efimovna Kaplan fue la mujer que intentó asesinar a Lenin y falló. La ejecutaron de un tiro en la nuca dentro de un patio del Kremlin, convertido en estacionamiento, el 3 de septiembre de 1918. El verdugo fue P.D. Malkov, comandante del Kremlin y exmarinero báltico, junto a un grupo de bolcheviques letones. Para tapar el ruido del disparo encendieron los motores de varios camiones. Su cuerpo fue metido en un barril de metal y quemado hasta no dejar rastro. La orden la firmó Yakov Sverdlov, el mismo que apenas 6 semanas antes había mandado fusilar al zar Nicolás II y a toda su familia. 4 días antes, el 30 de agosto de 1918, Fanny Kaplan se acercó a Lenin a la salida de la fábrica Oz y Martillo en Moscú. Disparó 3 veces con una pistola FNM 1900. Una bala atravesó el abrigo, otra le perforó el cuello y el pulmón izquierdo, y la tercera quedó alojada en el hombro. Lenin sobrevivió, pero su salud nunca se recuperó. Se cree que aquel atentado aceleró los derrames cerebrales que lo matarían en 1924. Nacida como Feiga Achimowna Rotblad, conocida como Fanny Efimovna Kaplan, el 10 de febrero de 1890 en una familia judía de Volhynia, Kaplan ya había sido condenada a cadena perpetua a los 16 años por participar en un atentado con bomba en Kiev. Pasó 11 años en los campos siberianos de Maltsev y Akatuy, donde perdió casi toda la vista. La Revolución de febrero de 1917 la liberó. Militante del Partido Socialista Revolucionario, odiaba a Lenin por disolver la Asamblea Constituyente en enero de 1918 y prohibir a los demás partidos. Interrogada por la Checa, la primera de las organizaciones de inteligencia política y militar soviética, se negó a delatar cómplices y declaró que había decidido matarlo porque lo consideraba un traidor a la revolución. Su atentado, junto al asesinato ese mismo día de Moisei Ursky, sirvió de pretexto para lanzar el terror rojo horas después. En los meses siguientes fueron fusilados unos 800 socialistas revolucionarios y opositores. Pero hay algo muy extraño. Estaba casi ciega. Ningún testigo la vio disparar. Y la bala extraída del cuello de Lenin tras su muerte se había disparado con un arma distinta a la suya. Historiadores como Volkogonova y Barksberg creen que Kaplan cargó sola con un crimen que quizá no cometió. Meus amigos, Trump acaba de revelar que a Coreia do Norte possui 57 armas nucleares e confirmou que vai se encontrar com o ditador Kim Jong-un em sua próxima viagem à Ásia. Em declarações diretas do pátio da Casa Branca, o presidente detalhou sua avaliação sobre o arsenal atômico de Pyongyang e criticou administrações anteriores por permitirem o avanço do regime. Apoiado em uma postura de liderança firme, ele destacou que o relacionamento estratégico com o líder
asiático depende de pulso forte, enquanto manteve uma política de tolerância zero e avisos severos contra as ambições do Irã. O cálculo estratégico expõe como o poder militar redefine as regras do tabuleiro internacional. Meus amigos, a força e o pragmatismo ditam quem sobrevive no topo. Agora, blinde a sua mente. Es urgente, Colombia acaba de caer alias Bonito, un cabecilla de las FARC, un cabecilla que se dedicaba en varias regiones del país como Putumayo o en Meta a atracar prácticamente, a atentar e incluso a secuestrar y extorsionar al pueblo de Colombia. La operación militar de nuestro ejército fue impecable, lo capturaron y lo van a poner a orden de la Fiscalía General de la Nación. Aquí lo importante, hay que reconocer, es la gran labor que está haciendo nuestras fuerzas militares, porque se han descongelado y en este momento continúan en operaciones activas 24/7 para dar de baja, como lo ordena el presidente de la República, o someter a los grupos armados al margen de la ley. Invito a todo el pueblo de Colombia a que difundamos este video y que sigamos apoyando al presidente Abelardo. Recuerden, cada vez que usted comparte un video de esto, de los resultados militares, operacionales del ejército que estamos entregando en este medio de comunicación que se llama Colombia Noticias, estamos apoyando al presidente Abelardo, estamos mostrando el mensaje de la seguridad de él y estamos mostrando los resultados sobre su gobierno y su gestión. Así que muchas gracias por todo lo que están haciendo y a difundir este video. Dios me los bendiga y vamos con toda. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra a presidente do Tribunal Penal Internacional. A japonesa Tomoko Akane e outro alto magistrado são acusados por Washington de terem se envolvido diretamente nas tentativas do tribunal de investigar, prender, deter ou processar funcionários cujos governos não reconhecem a jurisdição do TPI. A corte, com sede na Holanda, julga acusados das atrocidades mais graves, como genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e atua como último recurso quando os países não dispõem de sistemas jurídicos que garantam a responsabilização. O TPI rapidamente condenou a decisão, que considera um ataque flagrante à sua independência. O governo japonês, o maior financiador do tribunal e aliado dos Estados Unidos, também condenou a medida, que classificou como muito lamentável. A Casa Branca impôs sanções, com proibição de viajar aos Estados Unidos e congelamento de bens no país, a vários juízes e promotores do TPI, principalmente por suas investigações sobre Israel. O tribunal emitiu em 2024 um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant pela guerra em Gaza, assim como contra vários membros do Hamas, todos eles mortos. Washington lançou uma ofensiva diplomática contra o tribunal há um mês, em que o acusou de ameaçar cidadãos americanos. Os confrontos do TPI não foram apenas com os Estados Unidos. Tomoko Akane emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin, e Moscou respondeu com seus próprios mandados de prisão contra altos funcionários do tribunal. Estou e dei entrada em um pedido de CPMI, porque eu espero que a Câmara também participe dessa investigação, para que a gente possa esclarecer todos os detalhes sobre tráfico de influência e crime de responsabilidade por corrupção que estão sendo denunciadas junto ao Ministério da Saúde com dinheiro do SUS, envolvendo o filho da presidente da República, o senhor Lulinha, e também a senhora Roberta Luxker e um dos braços direitos do presidente que trabalhava na antessala do Palácio do Planalto. Há uma tentativa clara de se blindar as investigações mais uma vez, de se impedir que a população brasileira conheça o que está por trás de toda essa história, o que está oculto,
porque seria uma tentativa de milhões de reais de contratos fraudulentos, segundo a Polícia Federal, que, se tivesse sido levado a cabo, poderia trazer um grande prejuízo à população brasileira. Nós temos a Procuradoria-Geral da República tentando levar o inquérito para a primeira instância, o que vai atrasar e muito toda a investigação. Nós temos uma Direção-Geral da Polícia Federal que está sob suspeita de tentar trocar as equipes da investigação numa tentativa de tirar o ministro André Mendonça de todo esse caso. Portanto, o parlamento tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. Uma CPI pelo Senado ou uma CPMI é a nossa obrigação. Agora são os senadores, 27, fazerem assinaturas, os deputados também participarem para que a gente dê as respostas que o Brasil precisa. O senhor acredita que é viável uma aprovação e tramitação de uma CPI ou CPMI durante o período eleitoral? É uma necessidade. Independentemente das eleições que venham ou não, nós não podemos deixar que denúncias tão graves como essas caiam no esquecimento ou sejam blindadas. Eu enfrentei isso na CPMI do INSS. Nós tentamos quebrar o sigilo quando nós conseguimos. Eu quase fui agredido pela base do governo. Veio uma decisão política do Supremo Tribunal Federal que nos impediu de dar sequência. Decisão que não foi julgada até hoje no mérito. Uma tentativa clara de se blindar o que está acontecendo no país. Nós não podemos aceitar, independentemente de período eleitoral, a população brasileira quer saber quem é culpado e quem é inocente. O meu ponto de vista é a verdade. Agora, cada parlamentar tem que colocar a mão na sua consciência, porque é o povo brasileiro quem vai acompanhar e vai saber com clareza qual o posicionamento de cada um em relação a esse assunto. Rematan a Cristina Kirchner. Esto es una notición, acaba de pasar hace minutos. La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso contra Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. O sea, no hay más instancias. Oficialmente, a partir de este minuto, le están empezando a decomisar y van a comenzar los remates de todas las propiedades. Estamos hablando de más de 100 propiedades de Cristina Kirchner y todos estos criminales. Y no hay nadie más arriba, ya no puede hacer nada, se acabó. Este es el cierre. La Corte Suprema es lo que está más arriba en Argentina. O sea, ya puede ir a llorar por alguna organización de los derechos, a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, pero no sirve de nada. El remate ya comienza. Ya comienza. Además, escuchen esto que también es hermoso. El monto inicial, cuando comenzó esto, era de 85.000 millones. Ahora pasó a 685.000 millones. Que dice que además esto es una decisión que refuerza el avance de la medida de ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes. Y estamos hablando de un decomiso total de 111 bienes. Y ya se puso en marcha, miren, el proceso de tasación de algunas de las propiedades ubicadas en el sur del país. Esto lo habría hecho el Tribunal Oral Federal 2. O sea, ya comenzó. Chao, Cristina. Presa, sin plata, sin propiedades, sin nada. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Hoje, dia 20 de agosto do ano de 2026. Antes do encerramento total, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, ok? E agradecer ao juiz Oscar Aníbal Chapano. A live espetacular, ok? Então, eu quero aqui também convidar a todos os amigos e amigas patriotas para visitar a descrição da live do juiz Oscar Aníbal Chapano, ok? E quero aqui também falar que sempre o juiz Oscar Aníbal Chapano está chamando a atenção
que nós estamos na guerra atômica nuclear também no Brasil, certo? Porém, é claro que a gente sabe que o bem sempre vence. O bem sempre venceu. E o bem são as pessoas do bem que são contra esses terroristas comunistas, narcotraficantes, esses ditadores, certo? Eles falam, né, que fala que está, certo, realizando corretamente o que a Constituição Federal. É lamentável. Mentirosos, certo? Além de ser ditadores, são mentirosos. Pô, é o seguinte, o juiz Oscar já falou tudo o que precisava falar, certo? E ele tem razão. Tem de tratar esses canalhas. É da maneira que o juiz Oscar trata. O juiz Oscar, ele tem autoridade e ele é contra esses canalhas que estão fazendo parte aí, né, desse, né, certo? Bom, eu quero aqui falar, né, eu não terminei, certo, de explicar, né, o convite do mestrezinho Robô News, né, que o convite para os meus amigos e amigas patriotas. O convite está aí, certo? Vocês irem, né, entrar na descrição do vídeo. Logo na descrição do vídeo, no topo, vocês poderão observar que está o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. E descendo, vocês também poderão observar, né, que existem vários links. Esses links são produtos do Mercado Livre e do Shopee. Tem também um curso de mestre de obras da Udemy. Hoje dia 20 de agosto do ano de 2026. Até a próxima edição.